Olá, meus irmãos, estou aqui para dividir uma palavra, um recado de Deus ao seu coração, que Deus possa te visitar nesta hora, onde quer que você esteja, com poder, Abra o seu coração para que Deus possa falar contigo, podendo prepara um copo com água, que logo depois da palavra, como nós temos feito, eu vou consagrar a água, para que você tome num ato de fé e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu tenho para dividir com os irmãos está aqui no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Marcos 14, 32. É um ensinamento de Jesus para nós, nos dias de hoje. Jesus, naquele tempo, mostrou aos discípulos que era importante, era necessário que eles vigiassem e que eles estivessem também em uma vida de oração. A oração é o que nos sustenta, a oração é que nos permite que estejamos perto de Deus. Quando nós falamos com Deus, nós nos aproximamos dele em oração, E a oração faz com que permaneçamos de pé para que possamos vencer as batalhas, as adversidades, em nome de Jesus. Então aqui em Marcos capítulo 14, versículo 32, diz assim, presta atenção, eu vou ler e daqui a pouco eu explico para vocês. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 37. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podeis vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus convidou, os seus discípulos para estar com ele ali em oração. Jesus subiu um pouco mais adiante e deixou os discípulos ali, esperando que eles ficassem ali também no mesmo espírito, na mesma fé. E quando Jesus volta, encontra eles dormindo, e ele disse para o Simão, não podeis vigiar uma hora, quer dizer, você não pode tirar um tempo de oração? E aí no versículo de número 39, diz assim, e foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhe, dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Então, Jesus volta a primeira vez, vai orar e volta, e encontra eles dormindo ali. Jesus, repreende eles ali, dizendo, olha, vigiai e orai, O espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. E aí ele torna a voltar à oração, talvez esperando que quando ele retornasse, eles estariam então orando. E quando ele volta, mais uma vez, encontra eles dormindo. Isso aconteceu 3 vezes. Pela terceira vez, Jesus volta e eles ainda estavam dormindo. Irmãos, nós não podemos dormir na fé. O crente, ele tem que ter uma vida de oração. Nós precisamos estar em plena comunhão com Deus. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. É importante que a gente entenda que só uma vida de oração, estando bem com Deus, que nós vamos resistir às artimanhas, os ataques, de Satanás. Por isso que muitas pessoas estão fracas, por isso que muitas pessoas estão desanimadas, por isso que muitas pessoas não estão vencendo. Eu não estou dizendo que é o seu caso, talvez não seja, mas é importante
o cristão ter essa vida de oração, né? Ele falou vigiai, mas também orai. Nós temos que vigiar e temos que orar. Não adianta só orar ou só vigiar, né? Temos que fazer as duas coisas, pelo menos foi o que Jesus ensinou. Mas 3 vezes que Jesus, né, deixou eles ali, esperando até que eles iam estar em oração. Quando Jesus volta, Jesus pega eles dormindo ali, né? E quantas pessoas, como eu disse, que estão dormindo na fé, espiritualmente falando, né? E com isso, o problema, ele vai se alastrando, o mal vai ganhando força, e uma pessoa que não tem vida com Deus, não é uma pessoa de oração, né? Dificilmente ela vai vencer uma investida do diabo, dificilmente ela vai vencer um obstáculo, uma situação contrária. Irmãos, é importante. Olha o que diz aqui para a gente fazer a oração, em Colossenses capítulo 4, versículo de número 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverai na oração. Então, às vezes eu estou falando aqui e de repente você vai dizer, pastor, mas eu já orei. Eu já falei com Deus, eu já apresentei a Deus. Mas se o milagre ainda não aconteceu, se você ainda não alcançou a sua vitória, né? O que você precisa fazer? Como ele está ensinando aqui, perseverai na oração. Tem que continuar orando. Essa é a verdade, irmãos. A gente precisa continuar em oração, para quê? Para que Deus possa nos abençoar. Na oração você ganha força, na oração você, como eu disse, se aproxima de Deus, a oração faz de você um vencedor. É importante orar é falar com Deus, é entrar diante de Deus na presença dEle. Então guarda essa palavra no teu coração. Talvez o que está faltando é isso. De repente você está aí desanimado, fraco na fé, pensando em desistir, não tem prazer de vir à igreja, né? É muito sério isso, irmãos, porque o diabo, como eu disse, ele anda ao derredor, e a qualquer momento ele vai investir, e aquele que estiver fraco na fé, infelizmente vai perecer, e Deus não quer que você pereça, Deus não quer que você perca essa batalha, esta guerra. Então comece a orar, comece a falar com Deus, vigia, mas ora também. Não faça como os discípulos naquele dia, né? Jesus teve que repreender eles, e na terceira vez, né, Jesus fala, agora não precisa mais. Depois que o pior acontecer, aí já não adianta mais orar. Essa é a verdade. A hora de orar é agora, irmãos. Não espera as coisas piorarem, para que você tenha uma vida de oração, uma comunhão com Deus, né? Nós já estamos voltando, retornando aos poucos, né? As reuniões na igreja, mas eu tenho visto poucas pessoas, né? Eu não digo aquelas pessoas do grupo de risco, né? Que por enquanto ainda não estão podendo ainda sair de casa, né? Mas quantas pessoas que poderiam estar buscando? Talvez porque porque essas pessoas, né, estejam fracas. Talvez porque essas pessoas não tenham orado. Eu não posso responder por você, como eu disse, mas é importante. Ainda que você diga, pastor, mas eu não estou com ânimo para ir na igreja, eu não estou com fé, eu ainda estou com medo desse vírus, tá? Coloca a sua vida diante de Deus, ora a Deus, e Deus ele vai te abençoar, amém? Prepara aí o copo com água então, como eu disse, nós vamos apresentar a Deus. Eu quero dar uma bênção para você. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu apresento a Ti esta água, Pai. Coloca nela a unção e o poder, que no momento que esta pessoa tomar desta água, que ela receba a bênção do Senhor, que ela fique curada, que ela seja liberta, que, meu Deus, ela receba força, meu Pai, para que ela possa se levantar e, meu Deus, buscar ao Senhor com alegria, não fazer como os discípulos naquele dia. Quantos, meu Deus, estão dormindo na fé? Desperta a Tua igreja e abençoa, Pai. Consagra esta água, coloca nela a virtude e o poder, que quando esta pessoa tomar, que ela receba a Tua bênção em nome de Jesus. Toma agora desta água e toma posse da Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Recebe aí o seu milagre, a sua vitória. Fique com essa palavra no teu coração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração é a nossa arma, é através da oração
que alcançamos a vitória. Que Deus abençoe a todos, fique na paz de Deus, em nome de Jesus.